fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Esse mandamento, ele é uma consequência da lei geral de caridade e amor, visto que não se pode amar ao próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. E honrar pai e mãe não é simplesmente obedecê-los e respeitá-los, é cuidar deles, principalmente na velhice, despender todo o cuidado necessário, dar o conforto, da mesma forma que eles fizeram conosco quando nós éramos crianças. Aquele amor, aquele carinho, tudo que as nossas necessidades que nós tínhamos quando criança, foram todas supridas pelos pais, e nada mais justo, nada mais honroso do que nós retribuirmos no momento que eles mais precisam, que é na velhice. E essa lei, ela diz, a lei da caridade diz que tem que se pagar o mal com o bem, ser indulgente com as imperfeições dos outros, não ser maledicente, esquecer e perdoar os agravos, as ofensas, e fala até em amar os seus inimigos. Então, se a gente levar isso para os pais, por tudo aquilo que os filhos fazem, quem é que perdoa? Quem é que não vê nos filhos nenhum defeito? Os pais. Então, faz com que nós cresçamos nesse primeiro momento, essa questão dos pais, que nós vamos aprendendo essa questão do amor. O abrir mão, os pais abrem mão de muitas coisas em benefício dos filhos. Então, é uma escola, é a primeira escola. O lar, a família, é o maior laboratório que nós temos para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Jesus estava na casa de um dos seus discípulos e aquela multidão de gente esperando por Jesus para que ele pudesse falar algo. A sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora e vieram falar para Jesus: olha, sua mãe e seus irmãos estão do lado de fora. E ele ainda pergunta: mas quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? As pessoas até não entenderam. Mas depois ele explica que todo aquele que faz a vontade de Deus, que está na seara do bem, que é caridoso, esses sim são seus irmãos e sua mãe, seu pai, sua família. Porque nós temos a parentela corporal e a parentela espiritual. Aquela parentela corporal, da consanguinidade, né, os verdadeiros laços de família, ele não é aquele lar verdadeiro, porque é formado aqui na Terra. Esses laços, às vezes, aqui na própria existência nossa, eles são desfeitos, porque são frágeis. Enquanto que o laço espiritual, esse já vem de várias gerações, de várias encarnações, e eles vêm se perpetuando no mundo dos espíritos através do amor, da caridade. Eles vêm comungando dos mesmos objetivos. Então é formada essa família, e essa família é duradoura. Ela vai seguir muitas e muitas encarnações em outras esferas. Essa é a verdadeira família. A outra, ela é criada, ela é feita aqui nesse planeta, nessa vida. Às vezes ela pode durar em outras encarnações, né? Nós não sabemos, mas também elas podem vir a falir aqui mesmo, antes de desencarnarmos. E qual a importância? Nós tivemos os exemplos dos pais, e como manda a lei da evolução, nós temos que formar novas famílias, para que novos espíritos encarnem, e esse ciclo ele é contínuo. A lei da criação, ela não para, ela é incessante. Então, todos aqueles exemplos que nós tivemos, aquele amor, aquele aprendizado, vai chegar um momento que novas famílias vão ser formadas, novos filhos virão, novos espíritos, e também temos que devotar ao mesmo amor, ensinar as questões morais, o que é certo, o que é justo,
dar educação, dar condições para que essa criança ela se mantenha, que ela aprenda, e aí no futuro ela vai formar outras famílias e assim consecutivamente. Existe até uma pergunta no Livro dos Espíritos, né, a pergunta 208, que fala sobre isso, laços de família. Então eles acham que depois que o nascimento do filho, os pais não têm mais nenhuma influência. Não, muito pelo contrário, aí que começa. Aí que eles vão ter a missão de desenvolver os filhos através da educação. E eles vão ser culpados se eles vierem a falhar nesse desempenho. Então, olha a responsabilidade que os pais têm para com seus filhos. Bem, depois desse laboratório, depois desses ensinamentos, desse aprendizado que nós temos, chega aquele momento de se formar novas famílias. Então aí nós vamos entrar especificamente no nosso tema de hoje, que é a harmonia conjugal. Procurando no dicionário, harmonia, concordância, consonância, paz, amizade entre pessoas. E conjugal, relativa a cônjuges. E na família, Deus nos ensina a amar e nos dá a oportunidade de sermos amados. E o casamento, a família de um modo especial, é uma escola de amor, porque a convivência diária obriga a acolher os outros com respeito, diálogo, compreensão, tolerância e paciência. Olha que nós temos que trabalhar para formarmos uma família. Tudo deve ser pensado e planejado a dois. E aí começa aquele exercício do abrir mão. Como os pais fizeram e abriram mão de muitas coisas para dar aos filhos, é a mesma coisa quando um novo lar se forma, esse casal, um deve abrir mão para benefício do outro e vice-versa. A cumplicidade, sai aquele isso é meu e entra o isso é nosso. Nós devemos ser cúmplices. O casal ele tem que ser cúmplice em tudo, inclusive nas finanças. Então, aquele isso é meu, aquilo quando eu era solteiro é meu. Não esquece. Formou-se a nova família, entra o isso é nosso. Tudo tem que ser dividido de forma igualitária. É a cumplicidade. Temos que ter a tolerância, aceitar o outro como ele é, aceitar a sua individualidade. Amar aquilo que nós gostamos é fácil. Difícil é amar apesar das nossas diferenças. Temos que ter a humildade, saber reconhecer quando está errado e pedir desculpas. E a dificuldade aí não é pedir desculpas, mas pedir com sinceridade, ser sincero nesse pedido. Reconhecer o erro e pedir perdão, para que essa união ela continue estável. E falando em perdão, perdoar sempre. Nunca dormir aborrecido um com o outro. O desafio dessa união é perdoar de verdade. Não é só dizer está perdoado. O que está perdoado realmente tem que estar perdoado. Não é só da boca para fora, não. Tem que ser de coração. Nós temos a renúncia. Renunciar tudo aquilo que pode pôr em risco a vida dos dois. Ou a vida a dois. E aí cabe a cada um avaliar o que pode pôr em risco o meu casamento. Cada um vai avaliar, isso vai pôr em risco, isso não vai? E a pergunta ela é muito simples. Isso vale a minha harmonia? Então a pergunta que tem que ser feita é essa. Vale a minha harmonia? Aí, dependendo da resposta, cabe a cada um fazer aquilo que o seu coração manda, a sua mente manda. Por isso que é importante nessa harmonia conjugal o diálogo. É imprescindível na vida a dois saber ouvir e saber dizer o que está incomodando.
E tem que lembrarmos que nós nascemos com 2 ouvidos e uma boca. Ou seja, ouvir mais e falar menos. E ouvir, e que nós possamos ouvir com os ouvidos, mas escutar com o coração, para podermos entender, compreender melhor. E não se esqueçam os elogios. Tenha sempre um gesto carinhoso. Valorizar o esforço do outro, mesmo que ainda não esteja de acordo com aquilo que nós queremos. Mas se ela se esforçou, se o outro se esforçou, tem que ser elogiado. Então a sinceridade. Nós temos que trabalhar isso, elogiar, e depois na conversa do dia a dia, se entender, zelar um com o outro, e ter mas não podemos assim, zelar um com o outro, mas não podemos esquecer de ter o cuidado conosco mesmo. Sim, aquele cuidado que nós tínhamos no tempo de namoro, porque no tempo de namoro era fácil, né? Quando se encontrava, estava todo mundo bonitinho, cheirosinho. Depois nessa relação, nessa convivência, não pode se esquecer disso. Tem que continuar se cuidando, estando ali de uma forma que o outro se sinta bem. Né? Temos que surpreender, manter as surpresas do cotidiano, continuar, ser observador, observar as pequenas coisas. Quem se sente feliz tem mais facilidade para fazer o outro feliz.